Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo em um dia escaldante aqui no canal Arte em Tech, Arte em Tecnologia. Hoje a gente vai tratar sobre escaneamento, teste de superfície e reparo de setores danificados em HD. A gente vai rodar um programa que vai escanear toda a superfície do disco à procura de setores danificados e, se for possível, ele vai reparar esses setores danificados. O objetivo principal é fazer voltar a funcionar um sistema que esteja corrompido, ou até mesmo recuperar alguns dados que estejam perdidos, teoricamente, porque o HD não está lendo. Por exemplo, às vezes quando você coloca o HD lá e diz assim, essa unidade não está formatada, deseja formatar, e aí você pensa, poxa, se eu formatar vai perder todos os dados que eu tenho ali dentro. Realmente, se você formatar vai ficar mais difícil de recuperar. Às vezes esse erro está acontecendo por causa de um setorzinho só danificado nesse disco. Então a gente roda um programa de teste de superfície, teste e reparo de superfície, ele repara aquele setor, né, aquele 1, 2, 3 ou até mais setores, e o HD volta a funcionar. É um HD confiável? Não, não é um HD mais confiável. A partir de que você encontrou setores danificados no HD, eu recomendo, se você tem dados importantes, se você usa esse disco com uma certa frequência para gravar dados mais importantes, que você substitua o disco. Porém, né, se a condição financeira não está favorável e você tem como manter uma cópia do que tem mais importante num pendrive e vai utilizando ainda conforme dá esse disco, é uma opção, tá? Mas no momento que você encontrou setores danificados nesse disco, você tem que estar ciente que esse disco está a ponto de se entregar a qualquer momento. Então, acende o alertinha lá, depende se for um setorzinho danificado só, um alerta amarelo. Se for vários setores danificados, já acende um alerta vermelho. Então, esse teste de superfície vai servir para isso, para você dar uma sobrevida no seu HD ali, né? Ou você simplesmente fazer ele voltar a ser legível, se ele está detectando, tá pessoal? Se ele não está detectando, o primeiro passo, eu digo para vocês, é fazer uma limpeza nessa plaquinha do disco aqui. Eu já mostrei isso em outro vídeo aqui no canal. O nosso vídeo mais assistido sobre o HD da Western Digital também tem um vídeo em que o HD para de responder e a gente faz uma limpeza, uma recuperação nessa placa no HD Seagate. Também tem aqui no canal, dá uma procurada aí que você vai encontrar. E nesse caso, esse HD ele tá detectando beleza, tá tudo ok com ele, porém ele não tá lendo. Ele tá dando ali, na hora que a gente coloca, por exemplo, via USB, ou coloca ele para acessar os dados internamente por um cabo SATA, ele fica lento demais, ele demora muito para ler arquivos, e eu tô achando que tem algum setor danificado nele ali, pela experiência que a gente já tem aqui em discos, e a gente vai abordar então como manusear, como utilizar o programa HDD Regenerator. Quem tem então um programa e não sabe utilizar, vai poder usar esse vídeo como uma forma de ajuda. Mais adiante então, a gente faz o vídeo mostrando como criar um pendrive bootável ou como gravar o programa num CD ou DVD. Então confere aí que a gente vai colocar esse HD na máquina de teste e vai mostrar todo o processo de escaneamento e, caso encontrar alguma unidade danificada, que eu acredito que vai, a gente vai mostrar como é que ele vai reparar essa unidade. Confere aí. Então, pessoal, olha só. Estamos aqui no nosso computadorzinho de teste. Eu tenho aqui uma bancadinha que eu fiz na parede, ó. Então, deixei aberto aqui. Eu só plugo o HD, coloco um pendrive bootável. Vai ligar aqui, ó. Eu vou dar um F11. Aí é o boot menu. Ele vai selecionar aonde é que eu quero dar o boot. Por qual disco, né? Qual armazenamento. No caso, eu vou usar o pendrive, Generic Flash Disk. Então eu vou usar aqui setinha para baixo. Ó, foi para a linha de baixo. E dou um Enter. Antes disso, deixa eu só falar para vocês por que F11, tá? F11 é o boot menu desta placa. Algumas placas da ASUS, por exemplo, é o F8, algumas placas da MSI é o F11, algumas placas pode ser o F7, né, mais difícil, mas tem. Algumas placas pode ser o ESC, para escolher por onde eu vou dar o boot, né, onde eu vou dar a inicialização. Outras placas não vai ter boot menu, você vai ter que dar o delete para entrar na BIOS lá e alterar a ordem de boot dentro da BIOS, para, né, ficar o seu pendrive como disco inicial. Nesse caso aqui, vamos lá, Generic Flash Disk, aí ele vai dar aqui. Então a primeira opção é Boot from Hard Drive, ele vai tentar, no caso, se eu não escolher nada, ele vai tentar bootar pelo HD, tá? E aí aqui nesse disco, nesse pendrive, eu montei uma ferramenta chamada
Xboot, eu montei algumas ISOs aqui dentro. Aqui no caso o HDD Regenerator. Eu coloquei o Hirings Boot CD, a versão 15.2, eu botei a ISO dele aqui também. Tem algumas ferramentas interessantes, porém, não sei te dizer o porquê ainda, fica meio limitado. Algumas coisas não funcionam bem no Hirings Boot CD aqui pelo pendrive. Eu tenho uma versão free do Macrium, que é o criador de imagens, né? E a versão Pro. Essa versão Pro aqui eu baixei da internet para testar, mas não funciona, nem adianta. E o MemoTest 86, né? Plus aqui, que é um programa para testar memória. O que a gente vai se deter aqui eu explicar para vocês? Programa para testar HD, programa para testar memória. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o programa para testar o HD. Então vou escolher ele aqui, tenho Enter. Eu usei aqui a setinha para baixo e depois Enter. Aí ele está carregando aqui o HDD Regenerator. Ele mostrou os dois discos detectáveis que a gente tem para escanear, que seria o próprio pendrive e o HD de 500 GB que está aqui dentro. Tá? O que eu vou escolher? Aqui, ó, tá Enter Choice, né? Coloque a sua escolha. Então, 2, certo? Que é o HD. Dou um Enter. Agora a segunda, Choose Action, né? No caso, escolha a ação para ser executada nesse HD aqui. Um pré-escaneamento, somente para mostrar os setores, as zonas que estão ruins, tá? Então ele faz um escaneamento bem mais rápido, onde ele consegue detectar uma área que esteja mais danificada. Um escaneamento normal, que ele vai ter a opção de com ou sem reparo, e para mostrar as informações do programa. Acredito que seja isso. Eu nunca usei esse versão info aqui, mas acho que é para mostrar qual é a versão informações do HD Regenerator, tá? Então, aqui eu nunca utilizei o pré-scan também, até porque eu não tenho interesse de fazer um pré-escaneamento, eu já vou direto para escanear e reparar. Então uso o 2, aqui 2 no teclado, ó, ele preencheu aqui, Enter. Olha lá, Enter. Agora, próxima ação. 1, 2 e 3. Escanear e reparar, tá? Escanear, mas não reparar, isso aqui se você quiser só fazer um escaneamento, mas acha que de repente a pessoa, o cliente pode não aprovar todo o seu trabalho, eu acho meio esquisito, né? Tu só escanear e não reparar, tu vai ter que fazer todo o escaneamento de novo, então vai dar o mesmo trabalho. Eu praticamente não uso, né? Eu já escaneio e reparo, tá? Então, e no caso, regenerar, ou seja, recuperar todos os setores em uma faixa, né? Mesmo que eles não estejam danificados. Também nunca utilizei, mas isso aqui é para tentar ele forçar vamos supor que você tem um disco ali que você acha que não está grandes coisas, mas ele não está mostrando erros, então você vai tentar fazer uma limpa em todos os setores, corrigindo mesmo que ele não mostre problema. Tá? Nunca utilizei essa terceira opção, mas é para isso. Eu utilizo sempre esta primeira aqui, ó, Scan and Repair, que seria escanear, né, examinar e reparar. Então vamos lá. 1. Preencheu ali. Enter. Agora a próxima. Escolha o setor no HD, né, na segunda opção, que é o segundo HD, ele detectou o pendrive como primeiro e o segundo, que é esse de 500 GB. Né? Lembrando que 500 GB não tem 500 GB, tá? É 465 GB. Por quê? Porque a contagem é feita a cada 1000 bytes, 1 KB, a cada 1000 KB, 1 MB, a cada 1000 MB, 1 GB. Na hora de fazer essa contagem aqui, então acaba perdendo 24 bytes na primeira conversão, depois 24 kilobytes na segunda, 24 megabytes na segunda, para cada megabyte, para cada byte, para cada gigabyte, certo? Então acaba perdendo ali 24, depois 24 mil, depois 24 vezes 24 mil, e assim vai. Tá? Então mais 1000 vezes, né, no caso isso. Então ele vai perdendo essa quantidade, no final das contas, e efetivamente um HD de 500 GB não tem esses 500 GB, tá? Então vamos lá. Isso é conteúdo para um vídeo mais adiante, a gente explica melhor isso. O setor onde vai começar. Se eu quero começar a examinar desde o início do disco, eu uso essa opção aqui, ó, Start Sector 0. Então ele começa a escanear desde o início do disco. Ou, no caso, continuar o último processo. Esse caso aqui, como ele é um pendrive bootável, ele não vai nunca ter essa opção 2 vai estar sempre apagada, porque ele não fica armazenado a informação de qual foi o último processo. Agora, se você tem, por exemplo, esse HDD Regenerator instalado na sua máquina, né,
dentro do Windows, aí você vai conseguir continuar o último processo, porque ele vai ter onde armazenar essa informação e ele pode continuar. Então, essa 2 aqui vai estar apagada. A 3, a opção 3 aqui, definir início e fim, né, setores iniciais e finais, manualmente, certo? Então, eu posso colocar aonde começa e aonde termina. Se, por exemplo, eu fiz um escaneamento, começar um escaneamento hoje e escanear metade do disco, tá? Escanear aqui 232, vamos dizer assim, gigabytes, e por algum motivo eu quero desligar a máquina e a partir dali continuar num outro dia, eu posso definir então aquele setor. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então vamos lá, vou começar aqui com a opção 1, começar do setor 0. Tá? Começar do início, fica redundante, né? Começar do começo, mas é bem isso aí, começar do 0. Então, Enter. Bom, Enter aqui, mostrando na tela para vocês. E aí vai começar então a rodar o teste. Olha só. Nesse caso aqui, vai mostrar uma faixa de progresso. Ele está no início aqui, ó, já achou setor danificado aqui, hein? Legal, bom que mostrou nesse disco para a gente ver como é que acontece. Ele achou um setor danificado, aí ó, One Backed Sector Found, e ele conseguiu recuperar esse setor. Tá? E esse setor foi lá no início do disco, tá? Depois, no final, a gente vai conseguir ver um detalhamento melhor disso tudo. Então aqui, ó, já tem um contrato. Aqui está mostrando o progresso em números, né? Aqui é um progresso gráfico. Quando ele encher essa barrinha aqui, vai estar completo. E aqui a gente consegue acompanhar, ó, 1%, certo? Aqui quantos mega está sendo escaneado? Nesse momento, 5.000 mega, né? Aproximadamente 5 GB. E aqui em cima, mostrando, já passou 1 minuto, desde que começou o escaneamento. E continuando nesse ritmo que ele está, o tempo estimado restante é 1h05. Esse tempo pode variar, tá? Se ele começar a achar setores danificados aqui, um atrás do outro, que cause uma lentidão no disco, esse tempo aqui vai aumentar. Tá? Então, nesse momento, ele está correndo num ritmo bom. O normal, um HD de 500 GB, é isso aí. 1h05, 1h10, 1h20, tá? O normal é esse tempo. Entre 1 hora e 1h20. Tá? Vamos dizer assim, ó, no máximo 1h30. Um disco que está um pouquinho mais antiguinho. Mas é isso aí. Agora, se demorar 3 horas, 4 horas mais ou menos para escanear todo o disco, significa que ele está tendo uma dificuldade de leitura, mesmo que não mostre erros aqui. Tá? A gente já vai ver que o disco está lendo mais lentamente e isso indica um certo desgaste. Então agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar esse teste correr de início até o fim, tá? Para mostrar para vocês como é que funciona, né? Eu vou parar o vídeo aqui, né? E eu vou voltar quando estiver pronto esse teste. E aí vou mostrar para vocês o resultado final, como é que ele mostra e como é que ele especifica onde é que estão os erros, se ele foi corrigido ou não, se ficou só nesse erro aí ou se vai ter mais. Então isso vai ser mostrado no final do teste. E eu vou, claro que não vou ficar aqui 1 hora e 4 minutos filmando, eu vou cortar e a gente volta ao terminar. Depois a gente vai ver as outras opções de começar manualmente, né? Em um setor, por exemplo, eu posso começar o teste daqui para cá, ou fazer daqui até aqui, né? Então é bem tranquilo ali, é bem facilzinho. Eu vou explicar para vocês mais adiante. E enquanto isso, já vai dando like, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque vai ter muita coisa boa. Esse aqui, o canal, eu estou mostrando até agora, se você acompanha meus vídeos até aqui, eu estou mostrando acho que 5% do que eu quero mostrar para vocês. Nem sei se eu cheguei a isso ainda. Tem muita coisa legal, muita coisa que eu quero ensinar para vocês, aí passar para vocês, muito conhecimento, e quem está inscrito aqui no canal não vai perder, vai poder participar de tudo isso. Tá ok, pessoal? Então, não perde tempo, se inscreve aí, dá essa força para a gente continuar fazendo mais vídeos. Bom, pessoal, então, tá completinho aqui. Ele demorou 1 hora e 23 minutos para terminar. A velocidade média do disco ficou em 94 megabits por segundo. O setor recuperado foi no início aqui. E foi encontrado um ponto de lentidão mais no meio aqui, um delay. Tá? Esse delay não quer dizer defeito, ele é um ponto de lentidão, um delayzinho mesmo. Foi só um setor e foi recuperado. Aqui, ó. Tá?
Mas aí, de repente, você pode perguntar assim, tá, Laura, mas eu queria saber onde é que foi esse setor. Tem como saber? Tem como saber. Olha a opção que a gente tem ali, ó, número 2, List these section sectors, ou seja, listar, né, os setores dessa seção. Ou listar todos os setores. O 3 ali, ó, também pode ser. Tá? Eu vou colocar aqui o 2. Aqui, ó, preencheu com o 2, certo? Enter choice, 2. Coloquei o 2 aqui no teclado e vou dar o Enter aqui. E aí vai aparecer pra gente onde é que foi encontrado o setor que foi recuperado. Tá? Se ele não tivesse recuperado também mostrava aqui. Se fosse mais de um setor com problema também mostraria aqui. E aonde foi o delay, ó. 671 MB então aqui, onde está o setor, né, de número 1.374.353. É no ponto ali de 671 MB. Se você começa a desconfiar um pouco do disco e não quer usar essa área, você pode criar uma partição ali de 1 GB, mais ou menos, né, que seria 1000 MB, 1024 MB. E depois cria as próximas partições e depois disso, né, deleta essa primeira partição. Isso a gente vai mostrar em vídeo mais adiante, então a gente vai mostrar um vídeo de recondicionamento para mostrar isso na prática, tá? Por enquanto, só mostrando aqui para vocês. Então pressione N key to return, né, seria qualquer tecla, ó, posso dar uma barra de espaço aqui, ele retorna, certo? E então está completo o escaneamento. Eu vou voltar agora aqui ó, no programa, vou dar um ESC. No caso do meu programa aqui, ó, como ele voltou para o DOS, tá? Ele listou como a letra A aqui, ó, A dois pontos, e ele mostra o executável é HDD-reg. Então eu vou digitar aqui, ó, HDD-reg. Digitei no teclado, certo? E vou dar um Enter e ele vai carregar aqui, ó. Carregou de novo o programa, tá? Vou escolher a opção 2, né, que é o disco 2 ali, de 500 GB, Enter. Vou colocar de novo a opção 2 de escaneamento normal, com ou sem reparo. Vou escolher a opção escanear e reparar, que é a 1, tá? E agora eu vou mudar aqui, eu vou colocar para, né, ajustar manualmente o início e o fim, né, o setor inicial e o setor final. Tá? Então vou usar o 3 para mostrar para vocês. Eu vou fazer assim, ó. Vamos supor que eu tivesse feito o escaneamento de metade do disco. Que nem eu falei antes para vocês lá, daria uns 230... no caso, a grosso modo, daria 232 GB, né? Seria metade. Mas em mega dá um pouquinho diferente. Vamos dar 240, vamos ver aqui, ó. 240 mil. Eu posso colocar o setor, né? O setor início é 0 e o último é esse número aqui, ó. Bem grandinho, dá o quê? 976.773.167. Só que por setor fica meio difícil da gente achar aonde a gente continua. Eu prefiro trabalhar com o mega. E aí é só pressionar M. E aí ele trabalha com o mega, né? Então olha lá, 240 mil mega. Vou botar o M aqui, ó. 240 mil megabytes. Eu acho que eu cheguei mais ou menos, quase, ó. Quase na metade do disco com esses 240 mil. Esse é o Start Sector. É o setor inicial, onde ele vai começar o escaneamento. E o setor final, se eu quisesse parar em 300 mil mega, vamos dizer ali por 300 GB, era só colocar 300 mil mega, M, né, de megabit. Então ele vai escanear só esse pontinho aqui, ó, só esse trechinho do meio do disco. Mas se eu quiser assim, não, Laura, eu quero daquele ponto ali até o final do disco. Então não coloca nada e só dá um Enter. Ó, pronto. Ele vai começar a escanear daqui até lá o final. Como é que você continua o escaneamento? Porque escaneamento às vezes pode demorar bastante, né? Tem alguns discos que pode ficar o estimado restante aqui, ó, em 10 horas, né? O disco está muito lento e está recuperando muito o setor danificado. E aí você não tem tempo, não quer deixar a máquina virar à noite ligada, ou quer sair de casa e não quer deixar um equipamento ligado, né, correndo o risco de acontecer um curto-circuito, alguma coisa assim. Você tem medo de deixar o equipamento ligado sem estar por perto. Você vai, deixa passar, né? Vamos supor que ele estivesse passando desde o início até aqui. E aí eu olho ali, ó. Tá em 244 mil mega, né? Nesse momento, ó. Eu sei que ele fez até aqui, eu tiro uma foto da tela, alguma coisa assim, ó. 245 mil mega, tá?
Então dou um ESC aqui no teclado, ó, dá um ESC. Dou um 5 aqui, que é o Exit Program, sair do programa, né? 5, dou um Enter. Ó, ele saiu, só escaneou aquela partezinha ali agora, nessa seção, né? Ó, agora a diferença das seções, ó, por exemplo, ele tem memorizado, como eu não reiniciei a máquina dele, ele memorizou a seção antiga. Então eu posso colocar, ó, para listar somente dessa seção 2, né? Ele vai mostrar somente o que foi agora, ó. Não achou nada, né? Certo? Dou mais uma vez a barra de espaço. Agora eu coloco List All Sectors, aí ele vai mostrar todas as seções, ó. 3. Aí ele vai mostrar aqueles anteriores lá, daquele outro escaneamento que a gente fez anteriormente, certo? Vamos voltar aqui de novo. O que eu quero fazer agora aqui, ó? Imagina, a gente parou em 245.000 MB. Desligamos a máquina, dá o boot de novo na máquina, tá? E aí eu vou lá, vou dar um ESC aqui, ó. Sair do programa, né? Dei o boot de novo, ele já vai entrar sozinho no programa, mas se for o caso de eu ter só parado aqui e quero continuar, né? Eu carrego de novo o programa. E aí eu vou fazer assim, ó. Opção 2 aqui, por causa que ele detectou o pendrive e o HD, né? Se eu tiver no 1, você coloca 1, tá? Observa ali pelo tamanho para saber qual é. Opção 2 de novo, normal scan. Opção 1, escanear e reparar. Olha aqui, ó, como agora tem, ó, nesse caso tem como resumir, ó. Ou seja, continuar o último processo, ó, parar de onde eu parei. Nesse caso, porque eu não reiniciei a máquina ainda. Ah, mas se eu reiniciar vai ficar apagadinho, certo? Então poderia usar para resumir, 2, dá um Enter, olha lá, ó, e continua onde é que eu estava, lá nos 245.000, ó. Mas eu vou parar aqui de novo, tá? Eu vou sair do programa de novo, tá? Eu vou carregar o programa de novo para vocês verem. Vou fazer aqui 2, 1... E agora 3, agora eu vou usar a opção 3. Ele escaneou mais um pouquinho e já estava em 246.000 MB, né? Então, 246.000 M. Ó, 246.000 MB é o inicial, dou um Enter. E o final, né? Ó lá, ó, deixo em branco que ele vai até o final do disco. Enter novamente. E pronto. Agora é só esperar terminar e você vai ter a mesma tela no final de tudo, mesma tela que eu mostrei para vocês lá, mostrando quantos setores danificados ele encontrou e se ele pôde recuperar, quantos ele recuperou, ou se não encontrou nada, vai ficar assim, ó, zeradinho, 0 e 0, tá? Basicamente é isso aí. Certo, pessoal, então, como era esperado, achou a unidade, uma unidade de alocação ali, um cluster ou um batch sector, como preferir, né? Um setor danificado e corrigiu, tá? Acredito que ele vai fazer a leitura agora para vocês. Eu vou colocar na edição do vídeo aqui, né, confirmando que funcionou, porque a gente faz muito isso aqui, tá, pessoal? Eu não vou mostrar agora, né? A gente está bem sem tempo para estar fazendo esse processo aí, mas eu só vou colocar um escrito aí no vídeo, uma legenda aí mostrando que se funcionou realmente, se voltou a ler o disco. Então seria isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido entender o funcionamento do programa. Vou ficar devendo para vocês como criar o pendrive bootável, isso eu vou fazer mais adiante. A gente vai ter aqui no canal outras ferramentas de teste, como por exemplo o teste de memória, que a gente tem neste mesmo pendrive bootável. Eu vou mostrar para vocês como criar então esse pendrive com ferramentas aí, que é bem interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço novamente para vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, siga nossas redes sociais, dá um like aí no vídeo, ajuda bastante, comenta, tá? A gente está aqui, você pode conferir nos outros vídeos de HD aí, tem bastante feedback legal de pessoas que conseguiram recuperar seus HDs e eu estou muito feliz por isso, estou bastante feliz mesmo. E se vocês puderem aí comentar, eu vou gostar bastante de ler esses comentários por aqui. E vou responder assim que possível também. E por hoje é só. Se você gosta de conteúdos como esse, já sabe. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!